Nós vamos começar um novo tema que se chama Power. Amém? Você pode dizer comigo? Power. É o nosso novo tema que a gente começa nesse domingo. E uma coisa que chama a nossa atenção no herói, o herói lá do desenho, o herói do filme, é porque ele tem um poder. E isso cativa a gente, né? Então a gente gosta. Qual é o seu herói favorito lá da infância? Tem algum? Batman. Mulher Maravilha. Superman. Hã? O Marcos vai falar lá o Jaspion. Ultraman, esse aí. O meu é Chapolin. Não, Chapolin. Mas o que cativa, o herói cativa o coração da gente, porque ele tem um poder. O Superman voa, o Homem-Aranha, né? Ele solta, né, teias de aranha. Então ele tem um poder. E uma coisa que eu gosto de perguntar para a criança, e as crianças adoram também, eu sempre pergunto para elas, qual poder você gostaria de ter? E aí a conversa, né, fica muito divertida, porque é uma das perguntas preferidas das crianças. Aí uma fala, eu queria ser invisível, eu queria voltar no tempo, eu queria ler pensamentos, eu queria me transformar na pessoa que eu quisesse. E as crianças falam muitos poderes. E a nossa mensagem aqui, eu quero trazer para nós a realidade do Evangelho, que traz para nós o direito de desfrutar não de um poder, mas de muitos poderes. E eu quero falar de alguns poderes nas próximas mensagens, não de todos os poderes que você carrega. Amém? Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz, você tem poder. Amém? Então nós vamos, nesses próximos domingos, falar sobre power. Aleluia. O primeiro poder que eu quero falar é o poder da contemplação. Amém? O primeiro poder, nesse primeiro domingo, é o poder da contemplação. Salmos capítulo 27, verso de número 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O texto fala sobre aprender no templo, e o texto fala sobre contemplar a formosura do Senhor. Não nessa ordem, mas na ordem contrária. Primeiro ele fala sobre contemplar e depois fala sobre aprender. Então só aprende quem contempla. A ordem do texto, ela é intencional. Contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Resumo do versículo: só aprende quem contempla. A contemplação, ela antecede a revelação. A contemplação, não existe revelação sem contemplação. Então a contemplação, ela está aqui presente no processo de conhecimento de quem é o Senhor, de aprender mais sobre quem Deus é. E eu quero te mostrar o poder da contemplação. O poder da contemplação, lembrando que contemplação não é um olhar distraído. Contemplação não é um olhar distraído, é um olhar concentrado e cheio de admiração. E quando falo sobre contemplação, eu gosto de falar da praia. Quem gosta de praia aqui? Nem todo mundo gosta de praia, né? Eu amo. E a pessoa que mora na cidade de praia, ela olha para o mar com um olhar distraído. A maioria das pessoas que moram na praia olham para o mar com um olhar distraído. Por quê? Por causa da rotina. Elas convivem com o mar. Então elas olham com um olhar distraído.
Mas nós que moramos no fundo do fundo do fundo do Vale do Paraíba, aqui no fundo do fundo do fundo, né? Depois vem Lavrinha, que luz, aí vem o Rio, né? De Janeiro, é isso, estou certo? No fundo do fundo do fundo do fundo, nós, quando estamos na serra, né? Ainda na serra, quando o mar aparece, uma pontinha do mar, você dentro do carro, levanta a sua cabeça, o seu pescoço e diz assim, para toda a família, gente, olha o mar, olha lá o mar. E todo mundo olha para o mar. E aí o carro passa do lado do mar, você fica olhando para o mar. Isso é contemplação, não é um olhar distraído, é um olhar concentrado e cheio de admiração. E a contemplação traz para nós, aqui no texto, um resultado imediato. O poder praticar a contemplação traz para nós um resultado imediato, que é aprender. Nós aprendemos, contemplamos e aprendemos. A contemplação me faz aprender mais sobre o Cristo vivo que habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. A contemplação me faz saber muito mais sobre o Cristo vivo que habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. É por isso que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, dizendo: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder, do power, provém de Deus e não de nós. Enquanto contemplamos Jesus, enquanto praticamos o poder da contemplação, nós aprendemos mais sobre aquilo que carregamos. E o texto chama de tesouro, tesouro em vasos de barro. Amém? Você é um vaso de barro. E o texto vai dizer, você carrega um tesouro. Aquilo que carregamos é tão precioso que é chamado de tesouro. E esse tesouro só é admirado, nós só desfrutamos desse tesouro quando praticamos a contemplação, porque nós começamos a aprender mais sobre aquilo que carregamos. Esse é o resultado imediato do poder da contemplação, é aprender mais sobre o Cristo vivo que carregamos na pessoa do Espírito Santo. E entendemos, tesouro. Amém? A mulher grávida, ela não sabe que está grávida, mas de repente ela descobre, estou grávida. Através de um exame, de um teste de gravidez, ela desconfia. E ela então descobre, estou grávida, eu estou carregando algo precioso. Instantaneamente a mulher já se comporta de forma diferente. Instantaneamente o seu modo de caminhar, ela já não caminha mais de qualquer jeito. Ela já não abaixa mais de qualquer jeito. Peraí, eu tenho algo precioso dentro de mim. Eu estou gerando algo precioso. Então ela começa a caminhar de forma mais cautelosa, porque ela recebeu uma revelação de que ela carrega um bebê, uma pessoa, um ser vivo. Então ela, no mesmo momento que ela recebe a revelação, primeiro, ela caminha diferente. Segundo, todos os sonhos que ela tinha, todas as metas e alvos são instantaneamente reconfigurados. A sua mente muda, a seu modo de ver e de viver muda naquele exato momento. Ela começa, todos os sonhos, aquele alvo, tudo aquilo que estava na sua planilha de sonhos, é reconfigurado instantaneamente, porque ela descobriu, eu carrego algo precioso. Um outro resultado da contemplação é porque nós aprendemos, como eu já disse, aprendemos mais sobre aquilo que carregamos e automaticamente a nossa caminhada cristã é aprimorada.
Automaticamente, quando você começa cada vez mais, pelo poder da contemplação, ter consciência daquilo que você carrega, automaticamente você caminha diferente. A sua caminhada, então, ela é aprimorada. Os seus alvos são ajustados, são reconfigurados. O poder da contemplação me traz isso. É um resultado que vem quase que imediato. Então, desfrute do poder da contemplação. Amém? Desfrute do poder da contemplação. Existe algo que a rotina pode roubar de nós. A contemplação, a rotina da igreja, a rotina do evangelho. Assim como a pessoa que vive na cidade onde tem a praia. A rotina pode roubar de nós. Mas é possível que Deus traga de volta um olhar cheio de contemplação. E eu quero falar sobre isso agora. Será que é possível que o nosso olhar distraído seja transformado num olhar cheio de contemplação? Será que isso é possível? Resgatar aquele olhar cheio de contemplação para que a gente continue aprendendo no seu templo, assim como o salmista diz, aprendendo no seu templo, que a gente continue não apenas recebendo informação, mas que a gente volte para um processo de crescimento, de revelação de quem é o Senhor em nós, aquilo que carregamos. Então, é possível que o nosso olhar distraído seja transformado num olhar cheio de contemplação. É possível. Aí eu te levo lá para a história de Jó. Vamos voltar para o Jó. Livro de Jó, né? Jó, você sabe, ele viveu uma luta que ninguém viveu. Uma luta que eu não sei se você e eu suportaríamos. Jó num dia está tudo bem, no outro dia está tudo mal. Ele perdeu toda a família, perdeu todo mundo, perdeu todos os filhos, perdeu os animais, e um caos total. Só não perdeu a esposa, aleluia, amém? E eu quero defender a esposa de Jó aqui hoje, vou ser o advogado da esposa de Jó, porque ela disse algo terrível. Ela disse assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E no primeiro momento a gente fala assim: nossa, mas que mulher é essa, hein? Que palavra tão dura. Mas, mesmo falando algo tão duro, eu tenho um elogio para fazer. Mesmo perdendo tudo, mesmo vivendo um caos, ela estava lá. Aleluia. Ela não foi embora. Imagina também viver o que ela viveu, né? E Jó olha para ela e diz o quê? Tu falas como uma louca. E de fato essa mulher está realmente abalada, totalmente abalada na sua mente, porque ela perdeu toda a família. Então eu estou defendendo aqui ela. Mesmo estando ali falando essa palavra tão insensata, ainda assim ela está lá. A mulher de Jó está lá. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus pelas nossas mulheres. Amém? Todo mundo se vai, mas a mulher está lá. Oh, glória. Esse é um ponto da mensagem para honrar as nossas mulheres, né? As nossas senhoras. Amém? Nós temos as nossas senhoras. E nós honramos porque realmente, aconteça o que acontecer, nós temos mulheres tão valiosas que ela está lá. Amém? Posso ouvir um glória dos homens? Ah, glória. Aleluia. O Igor pode dar glória também, que a futura esposa está ali do lado. Oh, glória. Amém. Já, eis que vejo a Natália já vestida de véu, de branco. Aleluia. Mas ela está lá. E Jó vive essa tempestade, um homem dedicado, um homem fiel. E o texto que diz que a mulher de Jó falou, deu esse conselho insensato, o mesmo texto, Jó diz assim, olha, eu recebi o bem do Senhor, também sou capaz de receber o mal. E ele diz mais, o texto diz mais, que em tudo isso, em tudo que Jó passou,
ele não pecou. Ele não pecou. O Jó é um homem dedicado. O Jó é um homem fiel. O Jó é um homem que sobrevive na luta, na prova, na tentação. Mas, mesmo sendo esse homem tão dedicado e fiel, o que me espanta em todo o livro de Jó é o final do livro. Porque em Jó 42, Jó vai dizer algo que me surpreende. Ele diz assim, antes, no Jó capítulo 42, versículo número 5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Isso me surpreende, porque um homem tão fiel e tão dedicado, ele reconhece que o seu conhecimento era num nível mais raso, mesmo sendo um homem tão fiel, tão santo. E ele diz no Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu posso te contemplar. O olhar de Jó, desse homem que já era fiel, já era santo, não pecou, esse homem admirável, ele agora é substituído por um novo olhar. Ele recebeu agora um olhar cheio de contemplação. Esse homem que já é fiel vai ficar mais fiel ainda, porque a partir do capítulo 42, ele vai começar a contemplar o Senhor como nunca antes havia contemplado, e a partir de agora ele vai conhecer e aprender mais, porque o salmista disse, eu quero contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Agora Jó está habilitado, está capacitado por Deus para contemplar, porque eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão cheios, estão abertos, agora os meus olhos te veem. O meu olhar agora é um olhar cheio de contemplação. Amém? Que Deus faça isso comigo, com você. Que Deus também transforme todo o olhar distraído num olhar cheio de contemplação, para que possamos desfrutar do poder da contemplação e assim aprender mais e mais sobre o Cristo vivo que carregamos através do Espírito Santo. Amém? O apóstolo Paulo também, outro homem que ama Deus, dedicado a Deus, um judeu disciplinado, que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem estudado, um homem dedicado, um homem que, mesmo antes de conhecer Jesus, mas ele já conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, já conhece a religião judaica, é um homem dedicado na sua religião judaica, um judeu da tribo de Benjamim. E esse homem teve um encontro impactante, que a gente já conhece, onde nós falamos sobre esse encontro na célula de homens. E esse texto eu gosto desse encontro. Sempre falo sobre esse encontro aqui. O que acontece com Paulo nesse encontro impactante? Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Saulo é um homem dedicado, mas agora o seu olhar, distraído pela religiosidade, será transformado num olhar cheio de contemplação. O judeu Saulo agora vai, a partir deste momento, será um homem com um olhar transformado. E ele vai desfrutar, a partir daqui, do poder da contemplação.
A partir desse momento, uma luz, ele teve um encontro com a luz, que é o próprio Jesus. E o texto diz mais, versículo 8. Depois que Paulo teve esse encontro com essa luz, versículo 8. Então se levantou do chão, porque ele caiu, a luz derrubou Saulo, né? Alguns falam que ele caiu do cavalo, mas no texto não diz que caiu do cavalo. Eu não sabia se ele estava de cavalo. Mas ele caiu. Ele encontrou uma luz que derrubou. Amém? Que Deus nos leve para encontros tão impactantes que a gente caia. Amém? Que possamos cair. Aleluia. Que as nossos paradigmas caiam. Que o nosso olhar distraído caia. E Saulo teve esse encontro, ele caiu, e no versículo de número 8 diz: então Saulo se levantou do chão, e abrindo os olhos, nada podia ver. Amém? Aqui tem um fenômeno. Paulo experimentou um fenômeno, ele ficou cego, e ao mesmo tempo foi curado da cegueira. Paulo ficou cego, e ao mesmo tempo, ele foi curado da sua cegueira. Porque os seus olhos naturais ficaram cegos, mas os seus olhos espirituais começaram a contemplar o Senhor. Ou seja, agora eu tenho um homem, Saulo, andando, cego assim. Ele não está, os seus olhos naturais estão ali, limitados agora. A partir daquele momento, Deus feriu o olhar natural, que Deus fira os nossos olhos naturais, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus, para que possamos não apenas olhar para Jesus com o olhar distraído, mas olhar para Ele cheio de contemplação, aprender no seu templo. E Saulo está aqui. Saulo, que é o seu nome judeu, e depois ele adota o nome Paulo, que é o seu nome grego, porque a sua missão seria no meio dos gentios. Então aqui o texto diz: e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão, levaram Saulo para Damasco, e ele ficou 3 dias sem ver nada. Durante esses dias ele nada comeu e nada bebeu. Então aqui nós temos um homem que foi tocado nos seus olhos. A luz que ele encontrou feriu o seu olhar natural, e agora ele é um homem com um novo olhar. Ele agora não apenas, ele podia muito bem citar o mesmo texto que Jó escreveu. Aquilo que Jó falou, Paulo pode falar também. Eu te conhecia só de ouvir falar, na minha religião judaica, mas agora que o Senhor feriu os meus olhos naturais, eu estou cego, mas eu estou vendo, os meus olhos espirituais, agora os meus olhos te veem, agora sim, eu estudei tanto sobre Deus, aos pés de Gamaliel, mas agora que os meus olhos foram tocados, esse encontro impactante me levou para um novo tempo, de olhos abertos, cheio de contemplação. E você lembra qual o resultado imediato da contemplação? Lembra que eu falei lá no começo? Saulo experimentou. Eu disse que a contemplação, imediatamente você faz o quê? Você começa a aprender. Contempla, aprende. Agora Saulo não está apenas olhando para Deus com um olhar assim distraído pela religiosidade, mas agora ele está contemplando, e agora ele está aprendendo. E agora ele está sabendo mais e mais sobre o Cristo vivo que ele carrega. Lembra da mulher grávida que descobre aquilo que ela carrega? A sua caminhada é aprimorada. Saulo agora vai viver isso. A sua caminhada será aprimorada. Tudo que Paulo tem como alvo, meta, a sua planilha de alvo de vida será reconfigurada, porque agora ele está desfrutando do poder da contemplação. A prova disso é Filipenses, capítulo 3, versículo 7. A prova disso está aqui, nesse texto tão
maravilhoso. E Paulo diz: mas o que para mim era lucro. Olha o homem que contempla. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Agora ele está sendo aprimorado. Ele diz mais: na verdade, eu considero tudo como perda. Você quer saber se você está olhando para Jesus com um olhar distraído ou com um olhar cheio de contemplação? Quer saber? Se você está olhando para Cristo com um olhar cheio de contemplação, você está sendo conduzido para esse mesmo nível de cristianismo, onde você tem a capacidade de dizer o que Paulo está dizendo. Mas o que para mim era lucro. Quem desfruta do poder da contemplação pode chegar também nesse nível que Paulo chegou. Vou continuar. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar o Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo. Ele está com o coração do salmista, vocês estão percebendo? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa, amém, habitar, contemplar a tua formosura. Você está percebendo que ele está com o mesmo coração do salmista? Olha o que ele está dizendo: e ser achado nele, versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo, e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Eu quero participar dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o Saulo, esse é o Paulo que contempla. Ele está aqui vivendo, desfrutando do poder da contemplação. Amém? Diga comigo: eu tenho poder. Eu tenho acesso a esse mesmo poder. Amém?